Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo a mais uma temporada aqui do Band Entrevistas em 2025, voltando às noites de domingo, trazendo para você assuntos que são importantes e convidados que vão trazer para você informações de primeira mão, como o nosso convidado de hoje, que eu já apresento a você, Dr. João Hugo, que é infectologista. Tudo bem, doutor? Muito boa noite. Boa noite. Professor da UFAM, coordenador do curso de medicina da UBRA, coordenador de infectologia e do Hospital Adventista. Como é que está a vida, doutor? Corrida. Começo de ano, a gente voltando de férias, bem corrida, mas graças a Deus o trabalho aí que a gente tem construído para ajudar a população, né? O jornalismo da Band acionou bastante o doutor João Hugo durante a pandemia da Covid-19, mas é sempre importante a gente estar conversando sobre saúde. É um assunto que a gente está sempre pautando aqui no nosso jornalismo para levar a melhor informação para quem está em casa, relacionado a temas como o que a gente está vivendo agora, de termos, por exemplo, quando vai no médico, é a virose, né? Agora a gente tem a dengue, a zika, chikungunya, com um termo acho que até considerado novo para quem está em casa também, que são as arboviroses. E a cada época do ano a gente tem tipos de doenças, né, de vírus que são mais incidentes, né, doutor? Por que isso? A região amazônica a gente tem descoberto cada vez mais vírus, né? Então, a gente viu o coronavírus que saiu aí, que era um vírus que já existia e que com a aproximação da população à floresta, aos animais que portam esses vírus, ele acaba ocorrendo uma correlação e passando para o ser humano, né? Detrimento a isso, nós temos, por exemplo, o Oropush, né? Que é um vírus novo dentro dessas arboviroses, né? A gente gosta de chamar arbovirose porque é mais fácil até para a gente engloba mais ou menos 4 a 5 vírus no mesmo grupo de doenças, né? E isso tem aumentado e sempre teve presente e vai aumentando porque também a população gera muito resíduo, lixo, né? E aí nesse lixo é onde o mosquito se prolifera. E aí a gente tem essas duas coisas, vírus novos entrando, se adaptando aos mosquitos, vamos colocar dessa forma, que está na comunidade, que está na sociedade, né? Se replicando, e aí esse mosquito já tem uma certa comunhão com a população, ou seja, consegue transmitir, e aí fica um veículo, né? Então a gente tem um vetor aí que vai levando esse mosquito que esse vírus que entra na comunidade, à população. E aí as doenças nós vamos descobrindo, tratando. Exemplo mais novo seria o Oropush e o Maiaro, que já está um pouquinho mais distante, mas esses dois vírus novos. O senhor citou o Oropush, a gente, trazendo aqui para o nome comum que a gente usa dos insetos, né, que são os vetores, o carapanã, que chama o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é um carapanã diferente, é todo estiloso porque fala das pintas brancas, né? E o do Oropush é transmitido pelo miruim? Isso, miruim, exatamente. Sim. É um Culex, que é outro, né? Sim. Então, é aquele que pica ali, que coça pra caramba, que a gente... É aquele que tem que bater. Senão ele não sai. É diferente um pouco do Aedes, né? Que o Aedes a gente às vezes consegue ver, né? O marinho a gente às vezes nem vê, a gente só sente a picada, a coceira, e aí quando você vai ver... Então, é o transmissor, e ele começou na região amazônica, foi o surto, né, do ano passado, e agora, nessa mesma época, e agora ele se alastrou para o Brasil como um todo, assim como a dengue, né, chegando em regiões devido aos fenômenos climáticos que a gente tem acompanhado, por exemplo, na região sul, que antes não tinha dengue e agora já tem. Então, isso tudo, essa modificação, por exemplo, essas chuvas que a gente está tendo, favorecem muito a proliferação dos mosquitos e, consequentemente, o nosso contato com eles e a transmissão da doença. E o miruim também, ele precisa picar uma pessoa infectada e depois ele vai espalhando da mesma forma? Exatamente, da mesma forma. Uma pequena diferença entre ele e o Aedes é na questão, por exemplo, o Aedes, quando ele bota o ovinho, se ele tiver infectado, quando ele bota o ovinho, o vírus já está dentro do ovo. Então, quando nasce o mosquito já nasce infectado. Então, por isso, o controle de vetor que existe no país como um todo, é uma política, né, nacional de controle de vetor, que as propagandas para a gente tampar a caixa d'água, evitar tampas expostas, pneus e tudo mais, porque você diminui a proliferação, consequentemente você diminui esse ovinho, né? Então, que está lá, que ele depositou.
e aí se ele entrar em contato com a água, ele eclode. Aí eu vou ter mais mosquitos já infectados, né? Não necessariamente ele precisa picar, ele já nasce infectado. O miruim é da mesma forma, ele só não faz, ainda não está definido se ele faz essa transmissão para o ovo, entendeu? Mas é da mesma forma, ele Mas pica também você doente. Os criadouros São semelhantes. Ele está mais próximo um pouquinho da mata, né? Então está mais próximo ali da mata do que o Aedes, que já é mais urbano, vamos colocar dessa forma, né? Então ele é mais próximo dessas regiões que tem bem arborizadas, né? Mas que tem ali o fator propiciante, que é o acúmulo de água ali, a tampinha, ou enfim, o saco, o pneu, enfim, que acumula água. E os sintomas do Oropush? Os sintomas das arboviroses, por que a gente coloca tudo não vou falar um balaio de gato, mas coloca tudo num conjunto? Porque eles são muito parecidos, são muito semelhantes, há diferenças poucas, né? O Oropush, a gente tem aprendido como é que ele tem se manifestado, né? Então, ele tem uma característica interessante, que não é 100%, né? A gente lembrar, se a gente puxar um pouquinho, como você falou, do Covid, a gente tinha pessoas que manifestavam sintomas diferentes, certo? Desde a gravidade, leve, outros perdiam o olfato, o paladar, aquelas situações. É da mesma forma. Então, o Oropush, ele tem uma característica que é interessante, foi que a gente descobriu no acompanhamento, que ele apresenta uma fase, aí ele dá uma calma e ele tem uma segunda fase, né? Uma segunda fase onde ele aparece sintomas novamente, que a gente chama de bigeminismo. Então, ele acontece isso, é interessante. Não é uma segunda infecção. Não é uma segunda infecção, é um segundo momento. É uma recaída, vamos dizer. Teoricamente, é uma recaída, tá certo? Mas é bifásico que a gente coloca, tá? Mas não tem grandes associações com mortalidade. Nós tivemos casos de mortalidade, sim, alterações fetais, né? E aí a gente já faz uma ponte para a Zika, que foi muito relacionado com a malformação fetal. Então, foi descoberto também o Oropush na malformação fetal associado, né? Assim como a Zika, só que a Zika muito mais do que o Oropush, né? A mortalidade do Oropush ainda é muito pequena. Tivemos alguns casos atípicos, mas mortalidade no Amazonas não teve nenhum caso definido, né? Pela vigilância ainda, mas teve investigação, sim, né, sobre a morte de Oropush, mas muito pequeno. Zika, muita sequela, né? A Zika, o principal complicante dela realmente foi no nascimento fetal, né? Nessa malformação que a gente teve. Para mulher gestante? Para mulher gestante não. Quando a gente tem uma circulação maior do vírus, a gente recomenda não gestação nesse período, até o homem, porque ele pode ser portador, né? No espermatozoide por um período de até 6 meses. Então, a gente recomenda isso. Então, quando a gente tem circulação de Zika, que a gente começa a ver o aumento, há uma recomendação à sociedade para diminuir realmente. Se eu quero engravidar, tem planejamento, vamos dar um tempo, a gente testa o marido, ver se teve e tal, mas a gente ainda não consegue testar de todo no espermatozoide se o vírus está lá, tá certo? A gente pode testar sorologias e tudo mais, é um pouquinho mais detalhado. Mas a gente, obviamente, se a gente está vendo circular, a gente pode ter uma orientação. Óbvio, não é assim, não estamos alarmando nem assustando ninguém, não. Quando a gente tem um aumento, não é o caso que está acontecendo. E como é que sabe que tem um aumento? É no hospital ou tem notificação compulsória? É notificação, né? Então, as arboviroses são notificações compulsórias que a gente faz, né? Então, os hospitais, então eu posso falar do hospital que eu trabalho, principalmente, nós temos um núcleo de vigilância epidemiológica. Esse núcleo de vigilância, ele abastece. Então, todo paciente chega lá com uma suspeita de uma arbovirose, alguma doença exantemática, que é aquele padrão vermelho na pele, que até a dengue deixa, né? Que a gente vê muita foto na internet que a pessoa põe a mão, fica a marca da mão ali, que é o exantema, que a gente chama. Quando acontece uma situação dessa, nós notificamos, coletamos o material do paciente para tentar isolar qual vírus que ele está tendo. E aí entra dengue, zika, chikungunya, Oropush e maiaro, né? E aí a gente tenta traçar o perfil epidemiológico. Por essa epidemiologia, a gente consegue definir se está circulando mais, menos, ou de uma ou de outra doença. Então, é através desses núcleos. E eles são espalhados em Manaus inteiro, em vários hospitais tem esses núcleos de vigilância e tem que ser feito o reporte.
Por que a preocupação maior agora é com dengue? É porque chegou nos grandes centros, chegou em São Paulo, o senhor citou isso, né, que chegou e é uma doença metropolitana também? A dengue, elas remete preocupação sempre porque das arboviroses é a que está mais associada à mortalidade, né? Então, se eu não me engano, até janeiro desse ano, a gente tem aí, se eu não me engano, 21 óbitos e 160 em investigação, né, para confirmar se foi por dengue ou não, né? Então, em compensação, as outras é 2, 1, 3. Então, a mortalidade na dengue é maior. A gravidade, a evolução para a gravidade é maior no vírus da dengue. E a gente tem a circulação de um vírus novo. O que isso remete? Quando eu tenho um vírus novo, que há muito tempo não é que é novo, nós conhecemos os 4 sorotipos, é conhecido. Ele é novo em circulação. Então, ele não estava circulando e ele começa a circular. Então, o que acontece? Faz muito tempo que você não teve contato. Então, as crianças que nasceram na época de um primeiro surto lá e não tiveram contato, agora ela é suscetível a esse vírus novo. Então, eu aumento o risco e aumento o número de pessoas suscetíveis àquele sorotipo novo, tá certo? Porque uma vez você contraído a dengue, você fica protegido contra esse sorotipo. Então, se a gente fizesse assim, de forma mais clara, eu só tenho possibilidade de pegar 4 vezes a dengue. Passou essas 4 coisas, eu não pego mais. Então, se ele ficou muito tempo circular, as crianças que foram nascendo, que vieram, elas não tiveram contato, então ela não tem proteção. Então, eu vou ter um aumento dos casos na população, porque eles nunca viram o vírus. Entende? Como foi o Covid. Sim. E é bem definido como é que age cada um desses subtipos? Eles agem semelhantes. O que é o... Porque o maior medo falam da dengue hemorrágica, né? Qual deles se encaixa aí? Não, os 4. É a manifestação deles que vão dividir entre dengue grave e não grave, que essa é a divisão nossa que tem hoje. E dentro da grave a gente tem a hemorrágica, o paciente que faz um choque hemorrágico, que já é mais grave, UTI e tudo mais. Então, os 3 podem fazer os mesmos sintomas. O que difere é que quando você já teve uma dengue, a segunda dengue, ela tende a ser mais grave. Não é que ela vai ser, ela tende. Por quê? Porque o vírus, ele utiliza um mecanismo de defesa seu para aumentar a replicação dentro da pessoa. Ele usa aquilo ali como um escudo, um cavalo de Troia. Então, ele usa aquilo ali, entra dentro da célula, se multiplica, o seu organismo não percebe porque ele entrou, e aí, quando ele vai, libera uma quantidade de vírus muito grande. Aí, é a hora que você tem um processo inflamatório maior, e aí, por isso que a gente fala que a segunda dengue tende a ser mais grave que a primeira. E onde é que ataca, doutor? Onde o nosso corpo é atacado? Porque eu vou lembrar, há tempos atrás, a gente acaba tendo problema estomacal porque o tratamento, o medicamento acaba fazendo mal para o estômago. Isso. O vírus da dengue, né, e os arbovírus, eles têm algumas predileções, certo? Então, locais onde ele gosta de se replicar, se multiplicar. A gente tem o fígado como um grande, vamos colocar, celeiro, né, para esses vírus. A musculatura é uma delas, eles utilizam ali células musculares para se multiplicar, e aí podendo causar lesões musculares, que a gente chama de rabdomiólise, então uma lesão da musculatura, ele rompe a musculatura, tá? Nos carocinhos que a gente tem, que são os linfonodos, então quando você tem uma picada, por exemplo, da dengue, muitos pacientes você identifica aqui um carocinho, que está lá se multiplicando, tá? E fala que é uma glândula, né? Glândula inflamada. Isso, que é a glândula inflamada, exatamente. Ele, eu tenho uma glândula inflamada, mal sabia que ele foi picado pelo mosquito, talvez ele já tinha proteção, não desenvolveu a doença. Mas o principal mesmo foco e complicação nós temos nos vasos, na verdade, na medula, na diminuição das células que bloqueiam o sangramento, que são as plaquetas, né? Então, as plaquetas, quando você corta, ela vai lá e faz um tampãozinho e você para de sangrar. A dengue, ela diminui essas plaquetas de diversas formas, tanto de forma direta, ou seja, o vírus vai lá e destrói, quanto ela diminui a produção dessas plaquetas. E ao fazer isso, eu aumento o risco de sangramento. Por isso, a dengue hemorrágica. Além disso, ele inflama o vaso sanguíneo. Então, ele deixa o vaso sanguíneo friável.
Então, facilita ali sair líquido desse vaso, sair sangue e daí a dengue hemorrágica, onde o paciente começa a sangrar e, às vezes, em casos mais graves, eu preciso transfundir plaqueta. Não são todos os casos, mas aí eu faço essa transfusão, porque como o vírus mata, eu tenho que repor para a pessoa não sangrar. Por isso que o exame talvez mais simples e mais rápido para trazer essa resposta é o exame de sangue e essa contagem das plaquetas. O simples hemograma. Pelo um simples hemograma, você consegue já identificar se aquele paciente pode ou não estar com uma arbovirose ou com uma dengue, certo? Você olha 3 parâmetros que a gente olha nesse exame, que são o hematócrito, as hemácias, a quantidade, os leucócitos, porque o vírus ele causa uma diminuição desses leucócitos, porque ele também destrói, né? E eu tenho a plaqueta, que a gente chama de plaquetopenia, que é a redução da plaqueta. São os números que a gente vai olhar e falar, olha, isso aqui é sugestivo de uma arbovirose, provavelmente uma dengue, e aí a gente vai fazer o teste específico. Nós temos 3 testes que a gente pode fazer para diagnosticar a dengue e os outros também. No caso da dengue, são 3. É o NS1, que é um teste rápido, que é o chamado teste rápido para dengue. Ele é feito até o 3º dia, principalmente da doença. Eu tenho o isolamento do vírus, que é o PCR, igual a gente fazia do Covid, cotonete, PCR, a gente faz só que no sangue. E eu tenho a sorologia, só que a sorologia eu só posso fazer a partir do 5º, 6º dia, que é quando eu começo a produzir os meus anticorpos. Então, baseado nisso, a gente consegue dar o diagnóstico fechado de dengue. Só o hemograma é um diagnóstico sugestivo de dengue, mas nós tratamos como se fosse dengue. Tá já começa um tratamento ali pela mesma medicação a partir dali. Já começa a orientação da população, das pessoas, dos pacientes, de quais são os sinais de gravidade que esse paciente precisa observar, e é isso a indicação para ele procurar a unidade de saúde. Não é necessário toda pessoa que tem ali uma sugestão de dengue no hemograma precisa ir para a unidade de saúde. Não. Existem sinais de alerta, que a gente orienta muito bem. O que ele já pode ir fazendo em casa para diminuir complicação, né? E sinais laboratoriais que ele precisa ser monitorado. Aí a gente faz essa orientação toda para o paciente, para ele poder se situar e procurar o hospital no momento correto. Sei que quem está em casa ficou curioso em saber quais são esses sinais. Eu vou perguntar do Dr. João Hugo aqui no Band Entrevista depois do intervalo. A gente vai fazer uma breve pausa e volta já. De volta com o programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas. Quero agradecer a sua audiência. Nosso convidado de hoje é o Dr. João Hugo. E a gente falava no primeiro bloco sobre os sinais que a gente deve identificar para procurar um médico nessa época de arboviroses, né, de muitas doenças incidindo aqui na nossa população, doutor. Se tratando de dengue ou arbovirose, o que eu preciso ficar atento? Quais são os sinais? Então, os sinais de alerta que nós orientamos a população a procurar são, vou numerar alguns, tá certo? Primeira coisa, um paciente que tem o sangramento, que é o que a gente conheceu. Mas qual é o sangramento? Porque às vezes, sangramento aonde? Né? Então, às vezes, o simples ato de você escovar os dentes e sangrar é um sinal para a gente. A gente tem que observar isso. Normalmente, você escova os dentes e não sangra. Então, se você escovar os dentes e sentir gosto de sangue na boca, é um sinal de alerta. Obviamente que estou falando para você como você já tem uma suspeita de dengue, tá certo? Então, eu estou na suspeita... Já estou com febre, dor no corpo, dor nos olhos, dor de cabeça, né? Febre alta normalmente, né? Então, a dengue começa com a febre alta, é 38, 39, geralmente contínua, que não melhora com analgésicos comuns, antitérmicos comuns, que é dipirona e paracetamol, né? Aproveitando para falar que só são esses 2 medicamentos que você pode tomar para baixar a febre, não pode anti-inflamatório nenhum você pode tomar nesse momento, né? Não tem recomendações de corticoide e nenhum outro tratamento, tá certo? Então, estando já com suspeita de dengue, febre, dor no corpo, dor nos olhos, dor de cabeça, dores articulares, né? A pele vermelha, se você tiver um sinal de sangramento, que seja, por exemplo, a mulher, não era para eu estar menstruada e menstrua, é um sinal de sangramento, porque na verdade não é uma menstruação, é um sangramento que ela está tendo. Eu vou fazer xixi, meu xixi fica vermelho, é um sinal de sangramento. Escovar os dentes, como eu comentei, é outro. Eu vou suar o nariz
e sangrou, nunca aconteceu isso comigo. Eu estou com febre, estou com sintomas, é um sinal de sangramento. Então, a gente aborda isso como sangramento. Qual outro sinal que às vezes é pouco perceptível? São os pontinhos vermelhos que aparecem no corpo. São as petequias. Então, se elas aparecerem, geralmente, como é que a gente marca? Que ela não some quando você aperta. Então, se aparece pontinho, se aperta, ela não sumiu, é porque é petequia. Então, é um sinal de sangramento. E coça? Não coça. Nesse estágio, nessa fase, não. Não coça. Ela vai coçar depois, quando você está em recuperação da doença, aí você vai ter um certo prurido, essa coceira que a gente vai ter, às vezes, na palma da mão, nos pés. Então, sinal de alerta de sangramento. Segundo sinal de alerta que a gente tem que olhar, o paciente está vomitando muito. Por quê? Porque qual o tratamento da dengue? Especificamente, o tratamento que a gente tem para dengue em todas as fases é hidratação. Se o paciente está vomitando muito, ele não está conseguindo ingerir líquido, ele não está recebendo tratamento. Então, eu preciso ir no hospital, que eu preciso tratar, receber medicação venosa, tá certo? Dor abdominal é muito importante. O vírus da dengue, ele vai lá na vesícula biliar, que a gente tem aqui próximo ao fígado, e causa uma inflamação. Então, tem uma associação com essa inflamação, quanto maior o risco da pessoa evoluir com gravidade. Sem contar que ele pode causar derrames abdominais e causar dor, que é líquido no abdômen, na barriga, que normalmente a gente não tem. A gente tem pequeno, que é para deslizar os órgãos, mas é pouco. Então, se a gente identifica dor abdominal, é um sinal de alerta do paciente. Então, o paciente que começa a não falar coisa com coisa, ficar meio desorientado, é outro sinal de alerta. A pressão cai muito, que é a hipotensão, então começa a ter hipotensão, a pele fica fria, né? A criança, por exemplo, fica largadinha, então são sinais de alerta que nós temos indicação absoluta de você procurar o pronto-socorro para avaliação, hidratar, monitorar, fazer seus exames de rotina, ver como é que está, né? Ver a rotina da dengue, por assim dizer, e aí a gente interferir, deixar em observação ou não. Doutor, eu estou conseguindo hidratar, não estou com uma plaqueta muito baixa, não estou com sinal de gravidade, eu preciso ficar indo. Há um controle que a gente faz, vai depender do paciente. Então, se ele está muito desidratado, que na nossa linguagem é hemoconcentração, eu preciso sim fazer um controle mais aproximado. Porque eu preciso ver o quanto você está conseguindo tomar de líquido. Porque isso é fundamental para você. Então, estou conseguindo pouco, então eu vou precisar fazer na sua vez. Então, você vai ter que voltar aqui. A plaqueta está caindo muito rápido. Você vai ter que ficar vindo aqui para a gente controlar isso. Então, tem pacientes que precisam ficar em observações, tem pacientes que precisam ir, ver como é que está a avaliação médica, voltar e depois ir ficar nesse retorno, não necessariamente internado, e pacientes que é 70% da população que não vai ter poucos sintomas e vai ficar como se fosse uma virose. Isso já está trazendo muito de tratamento aí, né? Falando da questão dos medicamentos para controle da febre, não anti-inflamatório, o AS também de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E me preocupou quando o senhor falou no não anti-inflamatório, porque acaba que a população tem uma tendência à automedicação e confundir os sintomas com uma garganta inflamada, né? E aí vai logo para o anti-inflamatório. O antibiótico não consegue comprar em farmácia, mas o anti-inflamatório compra fácil. Qualquer fácil, exatamente. Ibuprofeno, Voltaren, Cataflão, enfim, eles são fáceis. E a primeira coisa... Qual é o perigo nisso, doutor? Ele aumenta o risco de sangramento. Primeiro que ele e aí uma doença que poderia ser branda se agravar. Se agravar. Então, eu tenho um risco de sangrar. Quando eu tomo a medicação, aumenta o risco, potencializa o efeito de sangramento. E aí ele aumenta também o risco de sangramento, que é úlceras gástricas, né? Então ele pode causar lesão no estômago. E aí eu sangrar, porque eu estou com facilidade, meu vaso está frágil, eu já causei mais uma lesão com um anti-inflamatório, sangra no estômago. Então ele aumenta o risco de sangramento, ele altera a plaqueta, então não se deve tomar anti-inflamatório de jeito nenhum. É dipirona e paracetamol. Se você tiver, eu tenho alergia aos dois, aí você tem que ir para o hospital, porque aí lá nós vamos tentar fazer alguma coisa para você na tentativa de baixar a sua febre e de controlar para você, porque se é alérgico, nós temos essas duas possibilidades apenas. E você falou no número de mortes aí, quase 30, né? 29? Eu acho que é 21 ou 29. Já nesse ano de 2020? Nesse ano de... E como na Covid-19, né, existem alguns grupos de risco ou doenças que acabam afetando as pessoas que têm determinada já comorbidade, alguma coisa assim, doutor? Já algo ligado a isso? Tem. Os grupos de risco que a gente tem, assim, na maioria das doenças, né?
No Covid a gente foi aprendendo alguma coisa, mas 90% das doenças nós temos os extremos. Os extremos são mais favoráveis e suscetíveis. Crianças e idosos. Então, por isso que o Ministério meio que direciona a vacinação para a população mais... Porque dengue tem vacina, né? Tem vacina. E por que nessa população? Porque é a população que não foi exposta a nenhum sorotipo. Porque começou pelos jovens. Porque aí eu começo um jovem que eu vou bloquear eles. Nós já fomos expostos em algum momento. A virose que eu fui no médico, provavelmente era dengue, ninguém te pediu nada, você nem sabe. Então, se é um vírus que está circulando e eu já tive contato, eu já passei por alguma outra epidemia, algum outro surto, eu já tive contato, então eu estou protegido. Então, eu tenho que tentar o quê? Proteger a população que provavelmente não esteve suscetível. Por isso que a vacina está nessa faixa. E é eles que têm mais chance. Agora, obviamente, né, ideal que fosse para todos. Por que não? Primeiro, não tem vacina. E segundo, por que seria necessário para todos? Lembrar que eu comentei que a segunda dengue, ela potencialmente é mais grave? Sim. Então, o ideal é que todo mundo fosse vacinado, porque se eu já tive uma vez, se eu pegar de novo, a chance de ter mais grave. E eu tive, interessante, no começo desse ano, antes de eu viajar, um paciente que teve dengue ano passado, foi tranquilo, e ele pegou a segunda dengue. Agora, aí foi mais grave. Então, exatamente um ano de diferença. Ele pegou dengue um ano atrás do outro, e esse agora foi a dengue grave dele, realmente precisou internar, teve sangramento e tudo mais. Então, é importante a gente ter essa noção e tentar fazer vacinação quando disponível. João Hugo é médico infectologista aqui no Band Entrevista. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por dispor do seu tempo para a gente conversar, falar de saúde aqui com o nosso público. Eu que agradeço o convite, vou estar à disposição. Sei que neguei alguns pedidos seus, mas você é parceiro e sempre que você precisar, vou estar aqui para esclarecer a população da melhor forma possível, orientá-los para que a gente possa ali, né, produzir saúde e deixar a população realmente protegida. Sei que não foi por falta de vontade, né? A prioridade é sempre a profissão, sempre salvar vidas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Neto. Agradecer você de casa também que ficou aqui com a gente nesse primeiro programa da temporada do Band Entrevista de 2025. Para você, uma boa noite e até o próximo domingo.